Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Vamos continuar a nossa saga, a carta do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, buscando esse caminho da alegria verdadeira. Domingo passado, nós vimos um testemunho fantástico do apóstolo dizendo que se vocês acham que os meus sofrimentos parou a obra de Deus, se vocês acham que eu estou abatido, vocês estão enganados. Por causa daquilo que eu estou passando, as pessoas estão crendo no poder de Deus. Por causa das minhas dificuldades, das minhas algemas, as pessoas estão vivendo um tempo de fé. E se vocês acham que a obra de Deus parou, não sou eu que estou preso aqui com os soldados, são os soldados que estão presos comigo. E eles estão ouvindo a palavra de Deus como nunca ouviram. O apóstolo Paulo, ele ressignifica o sofrimento naquele lugar. E agora ele dá um salto. Ele toca numa área que realmente nós precisamos ter discernimento no Espírito. Nós precisamos aprender sobre isso com a palavra de Deus. E que o Espírito Santo fale ao seu coração, fale ao nosso coração. E o desejo, meus irmãos, da palavra de Deus é que a gente saia daqui muito mais apaixonados por Jesus e crendo mais nele. Amém? Quantos desejam isso? Diga amém. Glória a Deus. Nós estamos na nossa terceira mensagem sobre a carta de Filipenses. E talvez você pergunte, pastor, mas como é que eu posso encontrar essa alegria verdadeira? Como é que eu posso produzir um desejo que eu não consigo? Ou como é que eu posso ter um desejo que eu não consigo produzir? Como é que eu posso transformar uma centelha de fé que eu carrego comigo sobre Jesus em uma chama que vai consumir toda a minha vida? Meus irmãos, eu tenho certeza que não vai ser só uma teoria, uma história, um versículo. Você precisa ter uma experiência com Deus. E eu quero deixar um salmo para você, que eu acho que é a partir daí que nós vamos conseguir chegar nesse lugar. O Salmo 34, versículo 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Você pode ler comigo? Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Provar e ver. É assim que a gente experimenta de Deus, é provando dele, é tendo uma experiência com ele. E eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que a tua fé aumente nesse lugar, e você creia que a Bíblia é o fôlego de Deus falando conosco nesse exato momento. É como se Deus estivesse abrindo a boca dele e falando conosco agora, aleluia. Se você entender isso, você vai provar e vai ver que o Senhor é bom. Filipenses 1, a partir do versículo 20, diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Que texto! É uma das declarações mais dramáticas escritas por um seguidor de Jesus. E você começa a ver que Paulo está dizendo assim: nem todo mundo que está vivo, vive. E nem todo mundo que pensa estar vivendo por algo, vive pela coisa certa. Então aqui a pergunta que a gente precisa fazer é: o que é uma vida que vale a pena? Pelo que vale a pena viver. Na verdade, a pergunta que eu quero fazer para você é: sabemos viver? Sabemos viver da forma como a Bíblia e Deus quer que nós vivamos? Porque existem pessoas que não vivem para nada. Sim, não possuem nenhuma filosofia de vida, e são pessoas que meramente existem.
São pessoas que estão nesse maravilhoso assombro que é viver. Nesse maravilhoso assombro que é estar vivo, mas não pensam porque nasceram, porque estão vivas e porque qual o propósito da sua existência e que um dia vão morrer. Não seria nenhum exagero dizer que existem pessoas que vivem como plantas, esperando apenas o ciclo da sua vida acabar. Elas não estão vivendo, elas simplesmente existem. Mas tem aqueles que vivem para o prazer. No tempo do apóstolo Paulo, eram os epicuristas. Era a filosofia epicurista. Era o povo do sexo, droga e rock and roll. Era a turma do slogan: comamos, bebamos e nos alegremos, porque amanhã nós vamos morrer. Para esse tipo de pessoa, viver é o prazer. Viver é experimentar uma paixão. Ele vive cirandando de um prazer para o outro. E não tem outra coisa para ele fazer a não ser substituir um prazer por outro, uma emoção por outra, uma satisfação por outra. Mas também há aqueles que são sem esperança, né? Que no tempo do apóstolo Paulo eram os estoicos. Era a filosofia que dizia assim: a vida não é um mar de flores, então aguenta. Você vai ter problema, você vai ter dificuldade, então não espere uma festa, espere uma guerra. Não tenha simplesmente essa mentalidade que uma hora a vida vai ficar fácil, não. A vida é uma batalha sem fim. Temos que aprender a resistir, temos que aprender a receber as pancadas que vêm sem aviso prévio da vida. Então tem aqueles que simplesmente não pensam em nada, tem aqueles que vivem para o prazer, e tem aqueles que racionalizam a vida, sem nenhuma esperança, porque acham que a vida é simplesmente isso que nós estamos vivendo aqui, e acabou. Mas nós temos aqueles, os cínicos, são aqueles que pensam na vida, são aqueles que analisam a vida, e dizem assim: do que adianta? Nada vai mudar. Do que adianta? Que esforço precisa ser feito se a vida é simplesmente uma nuvem que passa? Um famoso texto de Shakespeare, ele diz assim: fora, fora, vela fugaz, falando sobre a vida. A vida é sombra que passa, é um pobre ator que se pavoneia e se agita em sua parte do palco. E depois, ele falando sobre a vida, cai no esquecimento. É um conto, narrado por um idiota, estrondando em fúria, mas sem nenhum sentido. São aqueles cínicos, são aqueles que veem a vida com total descaso. Mesmo após analisarem, eles não veem motivo nenhum para viver. E tem outros que dizem que a vida é meu trabalho, eu vivo para trabalhar. Tem outros que dizem que a vida é minha família, nada errado contra isso. Tem outros que dizem: minha vida é fazer o bem, minha vida é ajudar as pessoas. E toda vez que você coloca assim, minha vida é alguma coisa, deixa eu te dizer, você está correndo um risco, mesmo que seja uma coisa boa. Porque se você coloca minha vida é, pensa em algo, se esse algo um dia você pode perder, então você pode perder o motivo de você viver. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se você coloca a sua vida em algo, e isso você pode perder, um dia você está colocando a sua existência em jogo, o seu motivo de viver em jogo. Porque na hora que o seu motivo de viver lhe for tirado, lhe é tirado a sua vontade de viver. Por isso, nessa vida nós vamos desfrutar de coisas extraordinárias. Nós vamos desfrutar dos nossos filhos, da nossa família. Nós vamos desfrutar da mesa dos amigos. Nós vamos desfrutar de coisas incríveis, maravilhosas. Mas entenda que você precisa colocar a sua vida, o motivo do seu viver, naquilo que não pode ser tirado de você. Infelizmente conheço uma mãe que perdeu o seu primogênito. Ele era o motivo da sua vida.
Porque tem pessoas que depois que perdem um ente querido, nunca mais vivem. E essa pessoa, meus irmãos, está há 2 décadas fazendo a cama do filho. Todos os dias. O motivo da existência dela era o seu filho. E quantos são aqueles que o motivo da sua existência é o esporte? E no dia que machuca o joelho, ou perde um dos seus membros, perde o motivo de viver. E quantos foram aqueles que já tiraram a sua vida, ou não conseguem mais viver, porque perderam a sua fortuna, perderam o que adquiriram? Porque colocaram a sua vida, a sua existência, em algo que poderia ser perdido. Então nós podemos colocar a nossa vida em prol do prazer, como podemos colocar a nossa vida em prol da nossa família. Mas ainda assim, estamos correndo o risco de perder o motivo da nossa existência. Porque o que a palavra de Deus nos ensina é colocar a nossa vida em algo que nem essa vida, nem a próxima, poderá nos tirar. Nós precisamos entender que o motivo da verdadeira alegria, da verdadeira existência, precisa estar em algo que nada nos tire. Veja a filosofia do apóstolo Paulo. Se eu viver até amanhã, ou se eu viver mais 20 anos, não importa, minha vida é Cristo. Eu posso morrer amanhã, como posso não morrer, não importa, vai dar na mesma, porque minha vida é Cristo. Pastor, você está dizendo assim que eu tenho que colocar minha família em segundo lugar? Sim. Para a alegria da sua família, você precisa colocar Cristo em primeiro lugar. Para o bem do seu negócio, você precisa colocar Cristo em primeiro lugar. Para o bem de tudo na sua vida, você precisa colocar Cristo em primeiro lugar. Eu costumo dizer que não basta simplesmente amar alguém. Você precisa ter forças para amar. Não basta simplesmente você querer cuidar de alguém. Você precisa ter forças para cuidar. Certa uma vez a gente estava em um lugar e eu me lembro que eu tinha acho que uns 12 anos, eram várias cachoeiras em Minas Gerais, e um irmão empurrou a irmãzinha de cima de uma pedra. Na hora que ela caiu, a piscina estava vazia, era uma piscina natural, e eu vi aquela criança afundando, e eu falei, vou salvar. Só que quando eu pulei para ajudar aquela criança, ela era muito grande. Eu tinha muita vontade de ajudá-la, só que eu não tinha forças para levantá-la. Não adianta ter vontade para segurar alguém. Você precisa ter forças para poder levantá-lo. Quantos me entendem? Diga amém. E então um homem pulou e me salvou de morrer afogado junto com aquela criança. Porque na hora que eu peguei ela, ela me pegou. E nós dois começamos a afundar. E veio um senhor, eu me lembro até hoje dele, que ele nos levantou e me levou. É como uma mãe que pula numa piscina para salvar o seu filho, mas ela não sabe nadar. Então não adianta você querer ajudar a sua família. Não adianta você querer viver uma vida quando você coloca o motivo do seu viver em algo que não seja Cristo. E o apóstolo Paulo, ele é coerente com o seu pensamento, porque ele diz assim, no começo da epístola, no começo da carta, ele diz assim, eu sou escravo de Cristo, eu sou servo. A palavra no original é doulos, literalmente ele está acorrentado a Cristo, tanto que em Filipenses 1,13 ele diz que é por causa de Cristo que ele está preso. Então Paulo é escravo de Cristo, ele não tem opção. Mas talvez alguns de vocês agora se levantem e digam assim, mas eu não quero ser escravo de nada, Ricardo. Aliás, nós acabamos de completar 200 anos de independência, nós somos livres. Nós vivemos num país, num estado democrático, numa república federativa democrática, então eu não quero que ninguém tenha domínio sobre a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, querendo você, gostando ou não, todos nós, sem exceção, servimos a algum Senhor. Todos nós, sem exceção, somos escravos de alguma coisa. Sabe, porque a palavra de Deus diz que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Ou seja, o seu coração, ele é dominado por algo. O seu coração vai atrás do seu tesouro. Aonde o seu tesouro estiver, o seu coração vai atrás. O interessante é que 2 Pedro 2,19 diz assim, pois o homem é escravo daquilo que o domina.
Então algo sempre vai dominar o nosso coração. Algo sempre vai amarrar o nosso coração. Todos nós somos dominados por algo. Pastor, eu não concordo com isso. Sim, geralmente a gente não concorda com isso porque a filosofia desse mundo nos ensina isso. A modernidade nos ensina que ter liberdade é acreditar que nós podemos fazer o que quiser. Todos devem ter liberdade de fazer da sua vida o que quiser. Vamos procurar a nossa felicidade onde quiser. Ninguém manda em mim, somos livres. Olha para mim aqui agora, por favor. Nos próximos 20 minutos, não sai desse canal aqui, amém, meus irmãos? Nos próximos 20 minutos, não sai desse canal, que eu vou provar para você que ninguém aqui é livre. E você precisa escolher de quem você quer ser escravo. Que ninguém aqui vive sem viver por algo. E você precisa aprender a viver para algo que vale a pena. Eu vou te provar que é uma mentira esse negócio de ser livre e fazer o que quiser. Quem faz o que quiser é escravo. Livre é aquele que não faz o que quer. Alguém está me entendendo? Livre não é o que faz o que quiser. Livre é aquele que, sabendo o que quer fazer, e sabe que o que quer fazer é errado, faz o que é certo, mesmo sem querer. Então liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade é fazer o que tem que ser feito. Então, não existe esse negócio de capacidade de fazer tudo. E essa é a vida como ela é. Imagine a seguinte situação. Você quer ter um corpo saudável. Você quer ter uma vida saudável. Mas você quer comer de tudo e tudo. Por exemplo, eu quero baixar dos meus 90 quilos. 95. Vai cuidar da sua vida. Eu quero baixar dos meus 90 quilos. Quero perder mais 5 quilos. Mas eu quero comer tudo que eu puder. Eu quero estar com meus 50 anos com a minha saúde melhor. Eu quero envelhecer com os meus netos e meus bisnetos no braço. Mas eu quero comer tudo que eu puder e da quantidade que eu puder. É possível? Não, você precisa escolher. Ou você come o que você quiser, ou você tem uma vida saudável. Ou você faz exercício, ou você tem uma vida sem compromisso com o seu corpo. Sim ou não, meus irmãos? Você não faz o que você quiser. Esse homem não é livre. Esse homem que quer envelhecer com seus netos, ele só tem uma escolha. Ou ele para de comer e não faz o que quer e começa a fazer o que não quer, ou ele nunca vai viver com seus netos. Ou seja, não existe esse negócio de fazer o que quiser. Por exemplo, você diz assim: eu quero ser uma pessoa muito bem instruída, eu quero ser uma pessoa influente, eu quero ser uma pessoa com grande conhecimento. Você não pode fazer o que você quer. Você não pode virar a sexta, o sábado, domingo assistindo Netflix, virando uma série atrás da outra. Não, se você precisa estudar. Você não pode gastar o dinheiro com o que você quiser. Você precisa investir na sua vida profissional. Você precisa ter experiência profissional. Você vai ter que varar noites estudando. Você vai ter que fazer cursos. Você vai ter que abrir mão da sua liberdade de fazer o que você quer para fazer aquilo que você quer chegar a fazer. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então não existe essa questão de liberdade. A pessoa fala assim: eu sou livre. Não, não é livre. Ah não, pastor, mas tem aqueles que dizem assim: eu sou livre sim. Ninguém se mete na minha vida. Ninguém se mete na minha vida. Aliás, pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Aliás, eu sou alma leve. Eu sou aquele que anda com a mochila nas costas. Eu não tenho uma residência fixa. Eu não gosto de ter responsabilidades. Sabe, eu não vivo essa vida que o senhor está dizendo aí. Não, eu sou livre. Eu não tenho compromissos. Eu não quero. Não, deixa eu te falar. Você não sabe quem é o seu senhor? O seu senhor é o descompromisso. É a vagabundagem. Não, ninguém se mete na minha vida. Eu não faço nada. Pois vai viver desse jeito. Vai conquistar nada. Vai dormir debaixo da ponte. Ninguém. Você é escravo da sua preguiça. Quantos estão me entendendo? Diga, irmãos. Ah, eu vivo por dinheiro. Eis o seu Senhor. Eu vivo por um corpo eclético. Eis aí o seu Senhor. Eu vivo para ter uma profissão. Eis aí o seu Senhor. Aquilo que você deseja é onde vai estar o seu tesouro. E onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração.
E o que te domina é o seu Senhor. Te escraviza. Então todos nós vamos estar ligados a alguma coisa. Todos nós vamos ter um compromisso com algo. Agora deixa eu te dizer, você é livre para uma coisa: é entregar o seu coração para um Senhor. Esse você é livre. Seja por descompromisso, seja para o prazer, seja para a profissão, seja para qualquer coisa, seja para Cristo, você é livre. A grande pergunta dessa tarde é: quem terá a sua fidelidade? Para quem você vai se dobrar? Dinheiro, prazer, descompromisso, Cristo? Na verdade, quais as restrições que você quer ter para ter o Senhor que te dá mais liberdade? Porque a grande pergunta não é quem será o seu Senhor. A grande pergunta é se o Senhor que você escolher é o melhor para o seu coração, para a sua existência. Por isso, se nós queremos viver uma alegria que não seja passageira, nós temos que aprender a entregar o nosso viver para o Senhor correto. E aqui nós temos um homem preso, algemado a alguns soldados, e ele diz assim: não sei quanto tempo viverei, se um dia ou 20 anos. Na verdade, ele vai viver 6 anos a mais depois dessa carta. Em outro momento, ele escreve a carta também de Efésios. Em outro momento, ele escreve também uma carta para Timóteo. Ele está preso, não sabe se vai viver muito ou pouco, mas ele já decidiu: quer vivendo ou quer morrendo, ele vive para Cristo. Minha vida é Cristo. Analisei todos os senhores, Filipenses 3:7, mas considerei tudo menor do que Cristo, o meu Senhor. Meus irmãos, sem Cristo ninguém realmente vive, só existe. À luz da palavra de Deus, tudo que nós estamos vivendo nessa terra agora é um preâmbulo, é uma introdução do que viveremos na eternidade. Tudo que você está vivendo agora, se você é cristão, se você está vindo nessa igreja, lendo a palavra de Deus, crendo que existe um Senhor Criador sobre todas as coisas, crendo que Ele é resgatador, é remidor, é salvador, tudo que você está vivendo agora é um preâmbulo, é uma introdução do que um dia nós viveremos para sempre. É o prefácio da nossa vida. Então você está dizendo que o apóstolo Paulo deprecia o mundo? Você está dizendo que a mensagem do livro de Filipenses é escapista? É uma fuga? Não, o que eu estou dizendo é que quem sabe como vai morrer, vive hoje melhor. Porque quem tem fundamento para a morte, tem energia para a vida. O grande problema hoje é que muitos são inseguros quanto ao seu futuro. Meus irmãos, nós não estamos aqui para nós prepararmos uma vida melhor aqui nessa terra. Deixa eu te dizer mais uma vez, que as bênçãos do Senhor batam na porta da sua família, que as bênçãos do Senhor estejam sobre os teus filhos, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre você e os seus negócios. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando a bênção chega, aleluia, mas quando ela não chega, sua vida precisa estar numa fonte que você não morra, pelo menos ainda vivo. Que em nome de Jesus nós experimentemos prosperidade em todas as áreas, mas se ela não vier, que a nossa vida esteja numa rocha, que esteja algo que nunca vai passar. Porque o que o Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15:19, leia comigo, 1 Coríntios 15:19, se é somente, leia comigo, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, os mais dignos de compaixão. Ou seja, se tudo que Cristo pode me dar serve até apenas por alguns anos, coitado de nós.
Então nós estamos falando aqui de algo muito maior. O apóstolo Paulo aqui, ele está ensinando a sua igreja. Ele é um pastor cuidadoso. Ele está dizendo assim: no sofrimento você pode ter alegria, e na morte você pode ter ganho. Alguém está me entendendo? Diga amém. Preste atenção, tua vida está boa agora, aleluia. Está tudo dando certo agora. Eu não sei quem é a exceção aqui, mas né? Alguém deve estar dando certo agora. Numa multidão dessa aqui, alguém está dando certo. Alguém está vivendo o melhor tempo da sua vida, eu sei. Imagine a alegria que você está vivendo agora. Mas você tem outro patamar de alegria, que é: se essa alegria lhe for tirada, você tem ainda a alegria no meio do sofrimento, e ainda tem o ganho até na morte. Veja o tamanho da promessa que a Bíblia tem para nós. É isso que Deus quer nos dar, meus irmãos. É isso que torna o Evangelho singular. E não tem como falar de viver se você não fala do morrer. Paulo não apenas vive para Cristo, mas ele morre para Cristo. E ele diz ainda que o morrer é lucro. Sabe, não é popular de jeito nenhum falar sobre a morte. Uma pessoa chegou para mim depois do culto de manhã e disse assim: sabe qual é o nome dessa mensagem que você pregou de manhã? É esvazia a igreja. Esvazia a igreja. O nome da mensagem: esvazia a igreja. Não vai voltar mais ninguém no outro domingo. Por quê? Porque não é o que o pessoal quer conversar. Não é o que o pessoal quer falar. Todo mundo só quer ouvir ou quer ser desviado da realidade da morte. Hoje, em todo o tempo, a única coisa que a ciência quer fazer é nos livrar de morrer. Ou o entretenimento quer nos fazer tirar os olhos do sofrimento ou da morte. Então, não é popular falar da morte. Contudo, não tem como falar de vida se você não fala de morte. Aliás, um sábio uma vez disse: se apólices são sabedoria, o Evangelho é o quê? Se a sua casa está pegando fogo agora, Deus nos livre, mas você tem o seguro de toda a sua casa, você vai fazer o quê? Vai achar ruim, mas você sabe que tudo ali está coberto. Então, se sua casa está coberta, se sua apólice cobre tudo na sua casa, o que o Evangelho então nos dá? Por exemplo, os nossos 2 prédios aqui, eles têm uma apólice. Sabe, esse telão tá na apólice, a bateria, o som, tudo que nós temos aqui, ar-condicionados, tudo isso está na apólice. Os 2 prédios, tudo que a gente tem aqui dentro está lá. Sabe, que Deus nos livre de eu estou lá na segunda-feira e o prédio está pegando fogo. Eu vou falar: gente, que coisa ruim, meu Deus do céu. Mas eu tenho uma apólice que diz o quê? Eu tenho dinheiro suficiente para cobrir todos os prejuízos que eu estou tendo. Se ter apólice de seguro é sabedoria e o Evangelho que nos garante um ganho depois da morte. Meu Deus, meus irmãos, essa é a cura da ansiedade do planeta Terra. É a palavra de Deus, é essa a garantia. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E é interessante que o apóstolo Paulo está falando de lucro aqui. Essa palavra é econômica. Ele está dizendo assim: quer depositar a sua vida num lugar? Deposita em Cristo. Porque nós procuramos hoje a melhor aplicação, procuramos hoje, né, o melhor lugar para que o nosso dinheiro renda. O apóstolo Paulo está dizendo assim: você quer botar a tua vida em um lugar? Coloque em Cristo, porque na morte ainda é ganho. Meus irmãos, isso é liberdade, isso é certeza de vida, isso é colocar Cristo em primeiro lugar. O Evangelho apresenta algo estranho que o mundo não pode ter, a ciência não pode lhe dar, o ateísmo não pode lhe dar, outra religião não pode lhe dar. Ele está lhe dando Cristo. Cristo, Cristo agora e Cristo depois. O apóstolo está dizendo assim: olha, se eu morrer amanhã, ou daqui a 6 anos, eu quero Cristo, porque se eu ficar vivo eu tenho Cristo, mas se eu morrer, aí que eu terei Ele completamente. Eu já tenho Cristo na minha experiência diária. Eu já tenho Cristo lendo a minha Bíblia. Eu já tenho Cristo pelo Espírito Santo revelado no meu coração. Eu tenho Cristo nos meus momentos de dificuldades. Eu tenho Cristo que me sustenta no meu tormento. Eu tenho Cristo em todos os momentos da minha vida. Mas se me tirarem a vida, ela não me tira Cristo. Pelo contrário, ela me entrega a Ele completamente. Eu o verei face a face. Meu Deus, meus irmãos. Que o Espírito Santo abra o teu entendimento sobre isso.
Que o Espírito Santo toque no seu coração. Porque o lucro verdadeiro dessa vida vem no final dela. Para aqueles que estão em Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Você não saiu da sua casa para receber aquilo que o mundo pode lhe dar. Você saiu dessa casa para ter uma experiência transcendental com o Criador do universo e o seu Criador. E embora as coisas nessa terra possam não ser do jeito que você imagina, a eternidade terá um lucro que você jamais, um dia, pensaria igual. Veja a Bíblia dizendo, em João 14:1, que diz assim, Jesus dizendo, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, para mim. Olha o que Cristo está dizendo, eu os levarei para mim. Ele está dizendo assim, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui agora, não sei o que eu vou fazer agora, talvez eu vou acabar com o seu céu agora. Pastor, eu achei que ia ter uma mansão, quando eu fosse lá para o céu. Não, a Bíblia diz que só tem uma casa, é a casa do seu Pai. E lá tem muitas moradas, amém? Muitos aposentos. Então você vai chegar lá, é uma casona grande, porque tem uns caras que acham que vai chegar no céu e vai dizer assim, onde é que é o meu Alphaville? Qual é o número da minha casa? Não, é a casa do teu Pai que tem muitas moradas. Então deixa eu dizer logo uma coisa aqui. Já já a gente vai chegar no capítulo 2 de Filipenses, que fala sobre a unidade da fé. Eu quero que você procure um irmão assim, que você quase não conversa com ele assim. Dá uma procurada aqui nesse auditório imenso assim. Olha lá para ele assim. Ixi, vai ser meu companheiro de quarto. É. Porque eu fico pensando o seguinte, irmãos. Tem hora que eu viajo. É teologicamente impossível o que eu vou dizer agora. Mas imagine um desavisado chegando no céu. Assim, deu um problema na imigração. Aí ele passou direto. Tu imagina, aí ele chega lá no céu. Eu disse, qual é a programação aqui do resort? Aí o anjo diz assim, é o seguinte, você veio para cá para ficar com ele. Ele disse, ele quem? É com Cristo. Ele disse, aquele que pregavam lá? Não tenho muito interesse não. Não, é porque é o seguinte, de manhã é culto, de tarde é oração, à tarde é louvor com o Espírito Santo e de noite é com o Pai. Ele disse, o quê? Mas não tem nada mais. Mano, por quê? Porque Ele preparou um lugar para vocês com Ele. Então tem gente que não pode ir para o céu, porque o céu vai ser um inferno para ele. Por isso que você precisa aprender para quem você vive agora. Porque Jesus não vai levar ninguém para no céu que não queira ficar com Ele. Amém? Não, está todo mundo em paz? Amém? Jesus não vai levar ninguém lá para o céu que não queira ficar com Ele. Ele deixa você escolher. Pastor, não tenho interesse nenhum. Eu tenho 168 horas na semana, mas não tenho interesse nenhum nem na Bíblia, em Jesus eu não oro. Eu digo, fica tranquilo, você vai ficar sem Ele o resto da vida. Quando chegar a eternidade, você vai estar bem distante dEle. Segundo Timóteo 2,11 diz assim, esta é a palavra e digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Paulo está dizendo assim, viver é Cristo, morrer é mais Cristo ainda. Sabe, a morte não é ficar no limbo. A morte não é você entrar, não, vamos entrar na fila para a reencarnação. Você agora que for humano, você será um cachorro. Não, você foi muito ruim, você vai ser agora um hiena. Você foi até bonzinho, um leãozinho. Não, irmão, pelo amor de Deus.
E nem tem purgatório. Segundo tempo. Não. Prorrogação, não tem. O apóstolo Paulo está dizendo assim: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Versículo 23. Muito melhor. Não é só melhor, é muito. Após as muitas experiências que ele teve com Cristo, ele está dizendo: eu estou pressionado. Eu preciso ficar com os meus irmãos. Eu preciso cuidar deles, eu preciso abençoar eles. Mas se eu não ficar, eu sei que é melhor estar com Cristo. Meus irmãos, quem tem essa convicção, quem está pronto para morrer, é exatamente quem está apto para viver. É quem está vazando de vida. É o que o apóstolo está dizendo. Ele te dá uma nova perspectiva sobre o sofrimento. E agora ele está te dando uma nova perspectiva sobre a morte. Ele está te dando a alegria na adversidade. Está te dando alegria agora na hora da morte. Eu ia botar o tema dessa mensagem, a alegria na morte. Mas eu acho que ninguém ia vir ver. Aí eu falei, não vou botar na internet não. Porque eu tenho certeza que ninguém vai ouvir essa mensagem. Se eu botar assim, a alegria na morte. Deus não quer nem ouvir. Né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha só o apóstolo Paulo. Por que ele está dividido? Por que ele está pressionado? Porque ele está dizendo assim, versículo 25, leia comigo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com vocês para o seu progresso e alegria na fé. Progresso e alegria na fé. Ele está dizendo assim, ó, quanto mais eu ficar com vocês, mais vocês vão progredir na fé de vocês. E quanto mais vocês progredirem na fé de vocês, mais seguro vocês estarão em Cristo. E vocês estarão ainda mais felizes, mais tranquilos. Amém, meus irmãos? Sabe, é impressionante a segurança de quem cresce na fé. E deixa eu te falar uma coisa aqui, e eu quero respeitar você o máximo que eu puder hoje, mas se você não está progredindo na sua fé, você já está atrasado. Quem não progride na fé, já está atrasado. Não, pastor, eu estou no mesmo jeito, pois já está atrasado. Quem não progride na sua fé em Cristo, já está atrasado. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, importa é que eu fique com vocês, para que vocês aprendam mais sobre a verdadeira alegria, sobre o verdadeiro motivo de viver. E eu prefiro estar com vocês para que a fé de vocês seja madura, porque tem muita gente que está com a fé água com açúcar, com a fé que ainda não está com o objetivo dela concreto. Meus irmãos, estar com Cristo, para ter algo de Cristo, é infantil. Porque tem gente que prefere o presente, mas não quer o Papai Noel. Tem gente que não quer saber se é Natal e se o Papai Noel vem, só quer saber se o presente chega. Tu já viu criança em aniversário como é que é? Você já viu criança em aniversário como é lindo? Uma criança assim de 7, 8 anos. Quando você fala assim, olha, vai ter um monte de gente vindo no seu aniversário. Aí ele pensa o quê? No monte de amigo que ele vai ter? Não, ele pensa em quem? Os presentes, irmão, porque é criança, aleluia. Deixa teu filho ser feliz. Aliás, se você vigia, se o cara chegar sem presente, você vai dizer assim, meu irmão, pelo amor de Deus, eu tenho 8 anos de idade. Nem que traga nem uma paçoquinha. Porque é criança, a criança não quer ficar com você. Ele não tem interesse em você. Criança não tem essa assim, meu Deus, como eu quero meu amigo do meu lado. Não, criança, eu quero saber quem é que está trazendo o presente. E ele já faz assim, ó, ele já pega o presente, o cara se vira, vai para lá. E ele já quer abrir. A mãe fica num desespero, porque tem que trazer ele de volta para a festa, porque ele quer ir para o presente. Alguém está me entendendo? Os meus filhos queriam que todo mundo fosse embora da festa, porque os presentes ficavam tudo no quarto lá em cima. E quando eles iam, a festa começava, era quando todo mundo ia embora, na hora de abrir o presente. Isso é criança. Agora faz isso com 28 anos. Faz isso com 40 anos. Faz isso com vários anos de crente. E você vem para a igreja para receber presente e deixa Jesus de lado. A fé madura cresce por desejar Cristo e fazer dele a sua rocha. Porque o melhor de Deus é Deus. E você sabe por que Paulo é totalmente comprometido com Cristo? Porque ele é grato com Cristo. Ele é totalmente grato. Porque ele sabe que ele era o pior de todos os pecadores. E hoje ele é salvo pelo poder de Jesus Cristo naquela cruz. Porque o maior presente que um cristão pode ter, a maior alegria que ele pode ter,
É o que Cristo já entregou para ele. É o resgate. Mas isso parece que não desperta muito a igreja hoje. Sabe, tem horas que eu fico parecendo que a gente é um alienígena. Quando você lê o Evangelho e vê o que a filosofia desse mundo está prometendo, tem hora que você é um alienígena. Não combina. Não combina. O cara está dizendo assim, ó, a sua alegria verdadeira é em Cristo. Quer você esteja sofrendo, quer você esteja morrendo. Você não quer nem sofrer nem morrer. Só que o cristão é o verdadeiro filósofo. Ele pensa porque nasceu. Ele pensa porque existe. E ele pensa que um dia vai morrer. O cristão é aquele que pensa, meus irmãos. E ele pensa tanto que ele analisa se ele está vivendo para aquilo que vale a pena. Ele pensa tanto que ele faz uma análise da sua existência e sabe que nessa vida a exceção é tudo dar certo, ou grande parte da vida dá certo. E ele sabe que a exceção dessa vida é sofrer pouco. E ele sabe que se está bom tem que desconfiar, porque pode passar. Porque eu já falei isso há uns 15 dias atrás. Se tua vida está boa, aproveita, porque já acontece alguma coisa. Não, pastor, essa igreja não tem bênção. Se tem a bênção. A bênção é, se tudo estiver bem, glória a Deus. E se estiver mal, você vai também dando glória a Deus. Essa é a bênção do cristão. A maior bênção do evangelho é, se tudo está bem, dá glória a Deus, irmão. Bola para cima, vamos fazer aleluia, churrasco, picanha, compra para todo mundo, viaja, curte. Nade. Na melhor onda, surfa esse tempo. Agora, se está ruim, se a vida está difícil, se está na caverna, se está o negócio do Daniel lá, como é que é o nome? Esqueci o nome. Não, Daniel foi na cova, mas eu quero os irmãos dele, ou os amigos dele. Na fornalha, ponto. Tá na fornalha, tá pegando fogo, tá todo mundo só chamuscado. Vai dar glória a Deus do mesmo jeito. Essa é a bênção de ser crente de verdade, meus irmãos. Que coisa boa é Jesus na bênção. Imagina Jesus na bênção, Jesus na fartura, Jesus com dinheiro e a saúde e as crianças lindas e todo mundo tirando nota 10 e ninguém doente. Meu Deus do céu, isso é o céu na terra. Quem é que está vivendo assim? Não, porque se tiver eu desço para você pregar. Você que está da internet, aqui todo mundo é normal. Fica tranquilo. Essa é a realidade da vida cristã. Mas a gente fica pensando assim, não, mas a gente quer um evangelho água com açúcar, que diz assim, você vai dar tudo, amanhã é teu dia, amanhã vira, amanhã vai cair dinheiro na tua conta. Meu irmão, nunca caiu na minha. Eu tenho 45 anos de idade, eu nunca amanheci com um depósito que não sei de onde veio de lugar nenhum. Nunca um anjo depositou dinheiro na minha conta. Se depositou na tua rola de alegria, irmão. Pastor, você está sendo tão pessimista. Eu não sou pessimista, irmão, eu sou bíblico. A vida diz que as coisas serão difíceis, mas tem a Bíblia dizendo que viver é Cristo, que no sofrimento Cristo pode dar alegria, e quando a morte chegar, ainda vai ter ganho. Porque quando o fim está garantido, o presente é estável. Aleluia. O presente é estável. Então, quando o apóstolo diz isso, ele está dizendo assim, o túmulo não é soberano. O túmulo é servo. E ele nos leva até Cristo. Meu Deus, é tão profundo isso. Obrigado. Eu li uma frase de John Stott essa semana que mexeu comigo. Ele diz assim: se arrancarmos Cristo do cristianismo,
arrancamos suas entranhas, porque o centro é Cristo, o resto é circunferência. Nós não estamos aqui por outra coisa, igreja, amém? Um homem chegou de manhã para mim depois do culto. Pensa, não, tomara que eu não tenho tempo para ficar conversando depois do culto não, porque tem outro daqui a pouco. Mas de manhã foi uma confusão. Pastor, e agora? O que eu faço? Eu trabalho, eu vou ficar só esperando Cristo? Não, meu irmão, pelo amor de Deus, se adapta aí a mensagem. É para fazer Cristo prioridade, amém, meus irmãos? O resto é circunferência. Pastor, eu não sei mais o que eu faço. Sabe sim, coloque Cristo na sua vida, no centro. E tudo que você fizer, aponte para Ele. Seja o melhor que você puder nessa terra, mas para a glória de Cristo. E quando vier o pior, você vai glorificar a Cristo. E aquele que te viu surfando na onda da alegria, porque tudo estava bem, vai te ver debaixo do braço da misericórdia, dando glória a Deus, porque apesar de estar ruim, você tem Cristo. E é a hora que o nosso testemunho brilha. E não tem motivo de alegria maior do que saber que no final, o maior de todos os nossos inimigos ainda será derrotado. É interessante isso porque Richard Sibbes, ou Sibbes, não sei exatamente o nome dele, ele diz assim: pode um homem ter encorajamento maior para lutar contra seu inimigo do que saber que a vitória está garantida antes mesmo da luta começar? Pode você ter mais alegria em saber que, apesar de um dia a tua vida ter um fim, na verdade o fim é o início do começo que você sempre quis? Porque o melhor da vida do cristão será o último dia. Alguém está me entendendo? Diga amém. Não estou dizendo para você querer morrer agora não, tá bom? Amém, meus irmãos? Mas eu quero te dizer que eu não sei quantos milhões de anos você vai ter. Eu não sei quantos milhões de horas você vai viver. Eu não sei quantos dias você vai viver. Mas se você morrer em Cristo, o melhor dia da sua vida vai ser o último. Porque essa é a promessa do cristianismo. A nossa maior alegria. Porque no futuro há uma garantia, há uma pólice imensa. Isso nos dá energia para viver o presente. Por isso, o cristão, ele olha para a vida e a enxerga. E ele olha para a vida sem Cristo e a enxerga. E ele é livre da tirania da incerteza. Ele é livre do medo do futuro. Livre da expectativa. Apenas nesta vida. E o cristão é livre do óbvio. Qual é o óbvio? É que muita gente tem colocado a sua alegria naquilo que poderá perder. É o óbvio. Se você coloca toda a sua experiência em algo e você perde ele, você perde o motivo pelo qual você vive. Então saia do óbvio. Coloque a sua vida em algo que nada poderá tirá-la. Nem mesmo a morte. Pelo contrário, a morte vai lhe entregar ela totalmente. Eu não tenho muito conhecimento sobre a próxima vida. Dizem que o Éden nós vamos retornar para o Éden. Dizem que a Nova Jerusalém vai descer e aí o céu é aqui na terra. Eu não sei se a terra vai subir. Tem muita coisa aí. Eu tenho o que eu creio, mas deixa eu te falar. Tem muita coisa que está encoberta. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu acho que todo mundo vai se arrepender. É que quando chegar o grande dia e nós estivermos com Cristo, nós vamos olhar para Ele e vai falar assim: perdão Jesus, porque um dia eu acreditei que viver do lado de cá era melhor do que estar contigo. Um dia eu acho que todo mundo vai se dobrar diante dele e vai dizer assim: desculpa Jesus, o Senhor acredita que eu vivi 70 anos achando que o lado de cá era melhor, mas agora que eu estou aqui, eu percebo que não existe coisa mais extraordinária do que o Senhor. Não existe mais nada denso, profundo e imenso do que o Senhor. E é o fruto da nossa fé. Se o salário do pecado é a morte, o salário da fé é Cristo.
E é isso que nós temos que ir atrás. É assim que a gente precisa viver. A nossa existência está baseada nessa fé. E se você crê nisso, fique em pé no seu lugar agora. Deixa eu te falar a impressão que eu tenho agora no meu espírito. A impressão que eu tenho no meu espírito é que você está lutando aí com a sua consciência. Dizendo, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Deixa eu te dizer algo aqui. Jesus, Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. É Ele que te deu o começo e é Ele quem te entregará o fim. A sua vida está entre o Cristo que ordenou o seu nascimento e o Cristo que te receberá no julgamento. Então deixa eu te falar uma coisa. Pondere agora sobre a sua existência. Pondere sobre o seu coração. Pondere sobre onde a sua vida está ancorada. E se tem uma oração que você e eu precisamos fazer agora, porque essa mensagem primeiro é para mim e depois para os outros, é que eu preciso encontrar um lugar de satisfação em Cristo agora. Em meio à minha vida existem várias dificuldades, são várias tormentas. Mas eu preciso agora pisar num lugar onde Cristo seja tudo. E Ele então estabiliza a minha alma e o meu coração. Porque Ele é tudo o que eu preciso. Eu oro agora, Espírito Santo, fala ao coração dessa igreja ainda mais. Aumenta a tua presença nesse lugar, doce Espírito de Deus. E nos convence da verdade, que é a tua palavra.